Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o juiz de direito, professor de processo penal da Universidade Federal de Santa Catarina e membro da Associação de Juízes para a Democracia, Alexandre Moraes da Rosa. Bem, juiz Alexandre, recentemente o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um blogueiro por danos morais em virtude de ofensa à honra e à imagem do autor a partir de comentários postados por leitores num blog. Bom, decisões como essa, juiz Alexandre, não podem acabar aí com essa coisa tão importante que é a interatividade na internet? Sim. Uma das questões é, o sujeito que está no espaço público, que aceita ser um político, um agente público, ele tem que ser sujeito à crítica. A crítica no blog é uma crítica decorrente da liberdade de expressão. O que nós temos um problema, Vanderlei, são os comentários anônimos. A nossa Constituição garante a livre liberdade de expressão, desde que ela seja subscrita. O que tem se verificado nesses blogs de informação e nessas mídias é que eles têm aceito comentários sem identificação. E o comentário sem identificação seria uma carta em branco para você criticar a intimidade do sujeito. Sim. Sem a identificação. Então é nesse limite que se entende a responsabilidade. Pelo conteúdo das informações próprias do espaço público, não se poderia indenizar. Foi esse o caso dessa decisão? Foi esse o caso dessa decisão. Porque a questão é que, assim, se eu me valho de um blog e o sujeito deixa o blog aberto para que o sujeito que se identifica como XXX venha e detone a intimidade de uma pessoa e faça uma crítica para além daquilo que é do espaço público, nós temos um problema, e é um problema porque o sujeito, acobertado pelo anonimato, consegue fazer críticas. Aí o sujeito não tem de quem reclamar. Daí que a possibilidade, no limite, de buscar essa indenização. Bom, no ano passado foi sancionada a Lei 12.737, apelidada de Lei Carolina Dickmann. E essa lei altera o Código Penal para tipificar como infrações uma série de condutas no ambiente digital. Entretanto, a lei ela vem recebendo uma série de críticas quanto à sua eficácia, porque ela tem dispositivos amplos e até se alega confusos. Eu pergunto, por se tratar de uma pessoa famosa como a atriz, isso pode ter, de alguma maneira, apressado a aprovação da lei sem que tivesse havido aí uma ampla discussão do tema? Sim, o Túlio Viana é um professor da UFMG que há muito tempo trabalha direito midiático. Ele tem desde 2000 textos escritos sobre isso. Então nós discutíamos qual é o limite da criminalização. Que nós tínhamos um problema, nós tínhamos a obtenção por hackers de fotos, documentos pessoais de todos nós. A questão é o que fazer com isso, como criminalizar, quais as condutas que deveriam de fato sofrer uma restrição do Estado. Quando surgiu na internet as imagens da Carolina Dickmann, uma atriz famosa, em que ela teria fotos sensuais obtidas de maneira ilícita, como é que elas foram obtidas? Isso é interessante contar a história. Quando você recebe esses e-mails spam, assine tal coisa, tem um anexo e clica-se nesse anexo, normalmente se instala um dispositivo no próprio computador e quando linkado dá uma fonte de acesso ao sujeito de maneira remota que ele vasculha seu computador. Sim. Mas nós temos dois problemas. Quando você entra num site desses públicos como o UOL, o Vanderlei entra no UOL e o Alexandre entra no UOL, no mesmo tempo, dependendo dos nossos acessos anteriores, o UOL, a página é diferente para você e é diferente para mim. Por quê? Porque a UOL instalou um dispositivo lá no seu computador para verificar as suas preferências. Então nós temos um problema, porque pela redação do 154A, em tese nós poderíamos vincular essas questões comerciais que são instaladas no computador. Então nós temos uma dificuldade muito grande, porque o dispositivo, de uma maneira apressada e assodada, você tem razão, quis responder à divulgação das fotos. Mas esse é um problema que assola em cada dia. Eu trabalhei durante 7 anos como juiz da infância e juventude e todas as semanas pais iam lá reclamar de fotos de adolescentes que eram subtraídas. No Facebook hoje, para retomar a questão das mídias sociais, você tem uma questão grave que é a criação de perfis falsos por ex-namorados, ex-namoradas, perseguidores, stalkers, que fazem isso reiteradamente. Então nós precisamos, de alguma maneira, responder a esse novo ambiente de realização de crimes. Mas nós não podemos perder de lado toda a nossa Constituição democrática para evitar criminalizações amplas como esse artigo 154. Tá certo. Eu gostaria de saber também a sua opinião sobre a divulgação de notícias de crimes como estupro, por exemplo, que expõe invariavelmente as vítimas, muito embora se utilize aí apenas as iniciais, mas o contexto em que acontece, inclusive em comunidades muitas vezes pequenas, nos bairros, é possível identificar essas pessoas. O que o senhor pensa a respeito?
Qual a exposição dos julgamentos e dos acórdãos às decisões dos tribunais e dos juízes na mídia, na internet? O que se verificou é que as pessoas podem ser facilmente localizadas. Se você vai ler uma decisão de Forquilhinha, de um estupro em Forquilhinha, aquela pessoa, no contexto social, é facilmente identificável. Então nós hoje lidamos com um problema que é o que é a informação, o que é a liberdade de expressão e como você pode proteger as vítimas dos crimes de revitimização. De novo, elas ficam numa simples procura no Google com a localização num acórdão que elas foram vítimas. Sim. Nós temos situações hoje antigas e nós não temos a obrigação do desembargador colocar as iniciais, mas ele colocar a rua, o carro, a placa, que facilmente localiza. Então hoje nós dependemos de uma regulamentação do que pode ser colocado na internet, nas questões criminais. E não só nas criminais, mas nas questões de família, nas questões do dia a dia. Por que a pessoa tem que ter acesso a uma ação que o Vanderlei propôs contra uma operadora? Então essas são as discussões que ainda nós não temos resposta e precisamos amadurecê-las. Uma outra questão importante que eu queria colocar para a sua avaliação. Estão sendo coletadas assinaturas para o projeto de iniciativa popular de um marco regulatório para a mídia. Bom, a Constituição tem um capítulo para o tema que, infelizmente, ainda não foi regulamentado. Bom, os defensores dizem que é para democratizar as mídias e as empresas de comunicação, por seu lado, dizem que qualquer tipo de regulamentação nesse sentido seria censura. Qual a sua opinião? O marco regulatório dessas mídias que hoje fazem o que quer, nós não temos hoje um controle sequer das propagandas. As propagandas é um órgão interno deles mesmo que decide se a propaganda é legal ou não é legal. É uma realidade. Nós precisamos regular isso. A propaganda contrária que a mídia Chapa Branca fez em relação à Venezuela é um sintoma do que vai acontecer. Nós temos uma Constituição há 25 anos e nós não conseguimos estabelecer os limites que podem ser efetivados. Isso significa muito dinheiro. Isso significa um controle da opinião pública muito grande. Então se quer impedir o marco regulatório. Me parece que hoje, para que nós possamos consolidar a democracia, e a mídia é muito importante na democracia, Marco Luna, todos nós, os autores, estudaram a importância e o impacto das mídias, nós precisamos de um marco regulatório. A iniciativa popular, e esse projeto, que eu não tenho a última versão do projeto, me parece um avanço democrático para colocar limites. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que num estado inteiro o mesmo grupo domine todos os meios de comunicação. Isso significa que nós não temos democracia midiática, o que nós temos é um discurso único pautado por interesses econômicos que impede vozes democráticas de participar do espaço público. Quem sabe aí que as mídias sociais, na ausência de uma democracia midiática, nós tenhamos esse fomento das mídias sociais. Então me parece que a realização de um marco é um passo democrático que vai sofrer um bombardeio da mídia econômica e nós precisamos de alguma maneira sustentar esse passo, a meu sentir, rumo à democracia. Nós não podemos aceitar, Vanderlei, que num estado da federação um grupo econômico tenha todas as mídias. Isso significa o quê? Que eles têm o controle do acesso à informação. O sujeito que nos ouve hoje é um outsider, porque ele está ouvindo fora daquilo que é o senso comum teórico. Isso é o sintoma de que a democracia não prevalece. Bem, juiz Alexandre, o senhor pode concluir seu pensamento, tem 1 minuto. Vanderlei, o que me importa hoje é agradecer e dizer para vocês que nós temos um discurso do ódio. O ódio nos habita. O ódio habita o Vanderlei, o ódio habita o Alexandre, o ódio precisa de um espaço público para ser demonstrado. As mídias sociais têm servido para que as pessoas possam expor a sua indignação. E nós não estamos acostumados a aceitar isso. Aceitar que a pessoa possa criticar o Vanderlei, possa criticar o Alexandre, possa criticar o governador, o senador da República. Há uma suscetibilidade muito grande, qualquer crítica é tomada como um vilipêndio à sua moral. E isso não é da democracia. O sujeito que aceita estar no espaço público tem que aceitar também as críticas. Nós vivemos num país em que a crítica ainda não é aceita. E isso é o papel que nós queremos construir e parabenizo pelo programa que possa discutir o papel dessas mídias sociais no estabelecimento de críticas e não daqueles comentadores, juízes midiáticos e autoridades que eu não sei por que tem um lugar de fala, mas que só falam aquilo que se diz para dizer. Nós precisamos das mídias autônomas para construir de fato uma democracia. O programa Justiça do Trabalho da TV realiza um papel importante na construção da democracia no país, ao abrir espaço para que nós possamos, para além da chapa branca, da mídia chapa branca, estabelecer diálogos democráticos. Tá. Bom, nós procuramos fazer a nossa parte. Muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa sobre o juiz e a opinião pública. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!